Olá, meus amigos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Estamos aqui dando continuidade aí um assunto de suma importância que é o fruir do avivamento. Na verdade, esse assunto ele tem muita importância para nós cristãos. Todos nós queremos chegar a um nível de espiritualidade próxima de Deus. Todos nós queremos isso. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente elimine alguns obstáculos, ou elimine todos os obstáculos que a qual vivemos no dia a dia, no convívio da igreja. Vamos lá? Hoje é a nossa quarta parte do tema, a Guerra Fria Congregacional. Os textos que estamos lendo aqui, eles fazem parte de tudo isso que estamos falando sobre esse tema, que é a Guerra Fria Congregacional. Vamos lá? Primeiramente, vamos ler em Mateus, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e o 24, que diz assim: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Ainda o texto em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, que diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Ainda vamos dar continuidade. Agora em João, capítulo 13, versículo 34 e o 35, que diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Atos dos Apóstolos, agora, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ainda no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, porém no versículo 42 até o 47, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que se haviam de salvar. Agora, Romanos, capítulo 15, versículo 5 até o 7, diz assim: Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes, a uma boca glorifiques a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Agora, Colossenses, capítulo 3, versículo 12 até o 15, que diz assim: Revestir-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestir-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine em vossos corações e sedes agradecidos. Agora, para finalizar,
1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Então está aqui essas passagens bíblicas que elas são uma base, uma forma de a gente entender, que você entenda tudo o que estamos falando aqui nesse tema, a Guerra Fria congregacional. Vamos lá? Embora os crentes certamente não concordem em tudo e muitas vezes haja ofensa, devemos aprender a amar a si mesmo. É muito importante o que Jesus ensinou sobre o amor. É aprender esses princípios. Amar, mesmo que haja ofensa. Vejamos o que Tiago ele nos orienta sobre isso, lá no capítulo 5, no versículo 20. Queria ler contigo. Saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha só, interessante. Se você faz que um pecador, alguém se converta, aquela pessoa que te ofende, quem sabe, essa seria dentro do contexto que estamos falando aqui, é aquela pessoa que te ofende, que te maltrata, ela se converter, né, você vai cobrir multidões de pecados, você vai salvar uma vida de um mau caminho. Mas para isso acontecer, temos que aprender a amar, né? Temos que decidir amar durante tempos de conflito, ofensas e tensão. Afinal, o Cristo que vive em nós disse: Pai, perdoa-lhes, enquanto estava sendo literalmente pregado na cruz. Pela sua graça, podemos aprender a amar e perdoar aquele que nos ofenderam. Como crentes, não podemos nos emburrar e nem dar um gelo nas pessoas. Quando adotamos esses padrões, machucamos muito mais a nós mesmos espiritualmente do que os objetos de nosso desprazer. Então, amar é você estar sempre à disposição daquela pessoa, né? Às vezes, tem pessoas que querem pedir ajuda e por conta desse problema, dessa desavença que houve, a pessoa às vezes não dá atenção a essas pessoas. Ao contrário, né? A Bíblia fala, se depender de nós, Paulo fala em Romanos, se depender de nós, devemos ter paz com todos. Agora tem casos que não tem como, a pessoa não quer paz. Mas ficamos na prontidão, né, esperando para que ela, quando ela vier até nós, devemos também estar prontos para ajudar essas pessoas. É isso que Jesus está nos ensinando sobre amar o próximo, sobre orar por aqueles que nos perseguem, abençoar os que nos maldizem, né, amar os nossos inimigos. Então, está sobre todas as conveniências nossas. Está sempre pronto para poder auxiliar. Nunca faça isso, nunca dê as costas para as pessoas. Ao contrário, por mais que elas não queiram falar contigo, mas uma coisa é certa, esteja sempre pronto para que um dia elas vão, com certeza, pedir ajuda a você. Então você tem que estar pronto para isso. Ou melhor, nesse período de chamada distância, é uma preparação que você vai ter, você vai se preparar para que você possa estar pronto para ajudar quando houver a conveniência deles querer te pedir ajuda. Então é preciso isso, né? Vamos nós amar, independente do que eles pensem ou não a nosso respeito. Vamos lá? Quando permitimos que qualquer raiva e amargura permaneça em nosso coração, somos prisioneiros espirituais e nossas orações são impedidas. Queridos, um dos pontos é esse. Lembra que nós lemos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24? Se você souber que alguém é contra você, vá lá e reconcilia com o teu irmão. Não leve a tua oferta ao altar. Não te oferte a Deus antes que você resolva isso, porque tudo será impedido. Oração impedida, pregação impedida, louvor impedido, tudo vai ser impedido. Tudo vai ser impedido. Então precisamos nós entender na prática isso. E viver isso também na prática. Nós temos aqui duas passagens bíblicas que eu queria ler com você.
para que nós venhamos também servir de contexto, né, porque nós estamos falando aqui. Primeiramente é Mateus, capítulo 18, versículo 32 até o 35. Essa passagem, ela é muito importante que você fale, que só fala sobre o credor incompassivo. Olha só, ele diz assim: então seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoeste toda aquela dívida porque me suplicaste. Mas não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também eu tive de misericórdia de ti? Indignado, seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um do seu irmão as suas ofensas. Então, esse servo aqui, ele foi perdoado pelo seu senhor, e a dívida dele era muito mais alta ainda do que o seu conservo. Aí ele encontra com o seu conservo e não tem compaixão dele. Ele manda para a prisão, e ali ele maltrata o seu conservo. Então aí ele recebe essa palavra, depois o seu senhor sabe dessa situação, ele recebe essa palavra do seu senhor. Que nós não viemos também estar na mesma posição, nós fomos perdoados por Deus. Então nós não temos motivos para ficarmos com raiva de ninguém. Né? Se nós queremos que as nossas orações, queremos que o nosso louvor, queremos que a nossa mensagem ela chegue até o top de Deus, precisamos estar em harmonia com todos. Amém? Ainda Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículo 25 e o 26. Que diz assim, 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Assim, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Então, essas passagens bíblicas apenas para poder alimentar aí, né, o que nós estamos falando sobre esse tema. Além de tudo, somos nós que acabamos tendo ataques de coração, derrames cerebrais por causa da amargura que internaliza. De fato, somos nós que tornamos mais deprimidos e miseráveis. Alguém disse muito bem: escolher cultivar a amargura é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Incontáveis pessoas são apanhadas nessa síndrome espiritual devastadora. Queridos, ter raiva, ter ódio, não vai nos levar a lugar nenhum. Ao contrário, né? Vai levar assim, né? Melhor, deixa eu retirar essa palavra que não vai levar, nos levar assim. Vai nos levar a ter problemas, até mesmo cardíacos, problemas cerebrais. Ou melhor, existe dentro da psicologia, chamada doenças psicossomáticas. Então, elas têm tudo a ver, né? Porque são a carne, ela sendo também doente por causa da alma, a alma ficando doente por causa da carne, e assim por diante. É assim que mais ou menos que se podemos chamar sobre as doenças psicossomáticas. Eu não tenho muito concreto dentro da intricação, mas é mais ou menos isso, ou é exatamente isso. Então vivemos esses momentos onde pessoas estão passando por situações difíceis, porque guardam mágoa, guardam raiva em seus corações, e aí eles que vão sofrer. Queridos, é como eu vou ler novamente que essa frase que eu queria que você guardasse também, né? Escolher cultivar amargura é como tomar o veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu tomo veneno, que é a amargura, que é o ódio, e agora eu vou torcer para que a pessoa lá morra. No final das contas, quem vai morrer é quem está com esse sentimento amargo. Deus te abençoe. Estaremos amanhã dando
falando sobre a última parte do tema, a Guerra Fria Congregacional. Amanhã vamos falar sobre a quinta parte, a última. Tenho certeza que Deus tem nos falar muito ainda sobre esse tema. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem profética para a sua vida.